Foi uma coisa muito rápida, muito rápida. Foi uma noite e não acabava isso. O povo inteiro fala a mesma coisa que a gente. Loucura. Tem uma comunidade aqui, em frente à pai, ela caiu toda. Eu daqui ouvi tudo. Era muito relâmpago, nossa. Teve objeto da gente que foi encontrado em outro distrito aí, a água levou. Poltronas, tinha um zoológico aqui dentro. Eu não sei por que tanta lama, por que eu tenho que passar por isso, o que tem por trás disso aí, se eu estou sendo testada. Teve uma hora que eu achei que não tinha jeito, isso aí vai acabar mesmo. Foi um parto normal, todos quatro, eu tenho 4 filhos homens, né? E nada me chamou a atenção até a hora que eu vi que com 2, 3 meses ele não rendia em nada. Então, depois que eu fui ao Rio, que eu resolvi, né, que o médico falou que tinha que operar a cabeça, eu vou operar a cabeça de neném há 51 anos atrás. Eu acredito que agora é uma coisa mais comum, né? Aí eu acabei, a família não concordava muito, aí eu fui sozinha e resolvi, só que já tinha passado do prazo, já tinha calcificado, então já estava instalado. Eu falei o que eu sentia com o médico, ele acabou me explicando o que tinha, o que sobrou de bom nele, né? Então ele descreveu para mim que a memória não ficaria tão prejudicada, a parte emocional não, auditiva, visual não, mas a motora e o cognitivo mesmo, não tinha grande coisa não. Dorinha traz uma fala que foi emblemática para mim, me marcou, realmente me levou a uma reflexão maior. O deficiente já nasce rejeitado no ventre da mãe. Aquilo me tocou profundamente. Por quê? Quando ela diz assim, quando pergunta, você está grávida? Estou. Que a menina, não, eu quero que venha perfeita com saúde. Eu me colocava sempre no lugar da mãe, porque você nunca espera, né? Não acredito, nunca vi mãe nenhuma desejar ou aceitar assim de cara, não, é muito complicado. E conversando com Dorinha, a gente teve uma conversa ontem bem longa, a gente pôde ver o que é a ausência da política pública lá no início dessa história e como está hoje. Então, mais tarde eu levei para a instituição que existia aqui, mas eu dei de cara só com adultos. Eu comecei a tentar com a diretora, ver se ela começava com criança, mas deu tudo errado e quando eu cansei do lugar, né, resolvi imitar o consultório que eu já conhecia, o que tinha que fazer. E eu tinha uma amiga que me ajudava muito, a equipe acabou descobrindo que eu estava fazendo aquilo em casa e se aproximou. Uma dessas meninas, um dia apareceu com uma revista com a sigla PAI. A gente entendeu que é uma associação de pais e amigos, então eu já era uma PAI, mesmo sem a gente ter feito programação nenhuma, né? Aí fomos à PAI Rio, conversamos para ver o que tinha que ser feito e foi fundada em maio de 79. É uma sociedade civil organizada e nós podemos ver os avanços e as conquistas a partir dessa base organizada. E aí nós temos a história aí, né, das conquistas realmente. A LBA ela teve um papel muito importante na assistência social. Assistência social muito mais voltada para benefícios mesmo a pessoas, e ela se instalava em várias localidades. Comunidades que mais necessitavam de atendimento, havia ofertas de serviços e, por sinal, de qualidade. Como um equipamento, ela teve o seu papel importante. Como política pública, não. Na época da LBA, o povo não tinha essa cultura de pescar só de ganhar.
mas ela teve um papel muito importante nessa trajetória. Foi a partir dali, dos movimentos, inclusive dos profissionais daquela área, das áreas específicas, que a gente passa a discutir, a olhar de forma diferente e a buscar realmente a política pública, a lei orgânica da assistência social, onde se estabelecia como uma política pública. Minha história começa realmente desde o Movimento Nacional de Menino de Rua, na luta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas muito mais um pouquinho atrás, né? A gente vai na luta pela abertura política, né? Nós participamos ativamente e ali começa realmente o movimento de luta. Quando a gente consegue alcançar essa abertura política, nós conseguimos nos organizar como movimentos sociais organizados, né? Então, ali eu faço parte um pouquinho dessa história também. Lá eu estava, isso é certo, né? E, a partir daí, a gente vai para a luta da assistência social mesmo, conquista a lei orgânica da assistência social e também garante isso na Constituição Federal. Quando extingue a LBA, foi uma luta. Primeiro porque a gente rompe também, tenta romper com a questão do primeiro-danismo e tudo mais, né? E também por essa lógica de benesse, né? A gente queria realmente garantir a política pública de assistência. Houve a ruptura exatamente quando a gente vai na luta pela lei orgânica da assistência social. Associação de Pai e Amigos Excepcional. Eu falei, e aí? O que é isso aqui? Você é a mãe, nós somos amigos, tanto nós técnicos quanto a tua vizinha. Vamos ver o que é, rapaz. Dali a gente conseguiu, com a orientação da Pai Rio, o que a gente tinha que fazer. Alugamos uma casa e fomos de galho em galho até cair onde hoje é a Pai, né? Não há sustentabilidade de um governo, de contribuições. Há uma força maior que nos move, que é o ideal pela transformação de todas as questões que envolvem, no caso específico, a pessoa com deficiência. Eu comecei com uma amiga, imitar terapeutas que eu acompanhei durante um período. E sempre assim, sempre tem um amigo na jogada. Você não consegue andar só com o nosso grupo. A gente tem que fazer uma composição aí para poder ajudar, né? E aí, quando a gente traz para hoje, os dias de hoje, ainda há muito a se fazer. Realmente, os movimentos são organizados, mas eu acho que eles estão fragmentados. Eu acho que a gente precisava ter algo para que pudesse estar mexendo mais com a consciência política de quem está ali na gestão das políticas públicas, pudesse estar incorporando muito mais. A gente vê outros movimentos conquistaram muito mais do que os movimentos das pessoas com deficiência. E o que compromete muito isso aqui, é que aqui era o rio, ele era muito sinuoso. Então o leito do rio passava por aqui. Quando eles fizeram a avenida ali, para poder ficar mais bonita, eles desviaram. Então nós ficamos debaixo da água há 8 anos. Teve uma enchente muito pesada em 95 e 2011 foi geral, né? Foi geral. Cansei de ver médico, terapeuta, pessoas com doutorado, todo mundo agarrado na estrada, puxando lama. Na hora da alimentação, não tinha nem lugar para sentar. A gente ia sentar lá na calçada, o pessoal trazia comida para a gente, né? Ela traz uma história de que ela partiu para a luta, vencendo as barreiras, inclusive do machismo masculino, que foi o marido dela. E essa mulher partiu para ir cuidar desse filho. Não pôde ficar. Teve que retornar com aquele filho e não pôde aplicar umas medidas que talvez pudessem reverter aquela situação. A partir dessa impotência dela, ao invés dela mergulhar lá na tristeza dela e se conformar com aquela situação, não. Ela tem algo que é importante e que nós trazemos em nós nessa luta. O inconformismo, a luta pela transformação daquilo que está nas nossas mãos. E ela teve esse papel fundamental. A partir do inconformismo dela, ela lutou até chegar na APAI, né? Então, você vai parar diante de uma tragédia? Não dá para parar, você tem que se mexer. E nesse movimento aí, a gente foi melhorando, limpava, acho que em 2005,
Depois que estava tudo prontinho, tinha acabado com tudo. Cortininha nova, todo mundo colaborou e tal. 2 noites depois encheu outra vez. Entendeu? Aí a gente olhava e falava, e aí? Vai parar com tudo que a gente chegou até onde nós chegamos agora? E essa criançada para onde vai? Em 2011 ainda, nós conseguimos um recurso muito bom do Estado. Por quê? Porque o terreno aqui é do Estado. Eu não sei se passou pela cabeça de quem doou, o governador na época, mas eu acho que foi bom para eles, porque o que a PAI está fazendo? Está melhorando o patrimônio do Estado, do Estado. Nós fomos muito, em 2011, muito beneficiados pelo Estado. Então, nós tínhamos feito o primeiro prédio para a comunidade e depois aquilo ali serviu para ver que a gente tinha coragem. Quando eu falei, ó, o terreno é de vocês. Aí uma pessoa que estava perto falou, gente, ela está se oferecendo para melhorar o patrimônio do nosso estado. Aí deram 1 milhão para a gente. Como trazer e dar ganhos maiores à política da pessoa do deficiente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar atento. De que forma nós temos que fazer essa política de assistência social, dar visibilidade e realmente inserir e modificar as questões existentes no dia a dia dessas populações. Bom dia, sejam bem-vindos à nossa PAI. Pode entrar. Ó, essa PAI que vocês estão conhecendo hoje é a PAI pós-tragédia de 2011. Depois de muita batalha, valeu a pena. E a gente continua crescendo através de emendas parlamentares, o governo tem reconhecido o nosso trabalho. E o nosso compromisso é atendimento precoce. E quando precisa ir para o Rio, a gente nem perturba o município. A gente tem a van doada também por políticos e levamos para onde eles precisam ir. Nós estamos entrando na clínica da PAI. Para vocês entenderem, a programação está começando pela sala onde é feito o teste do pezinho. E a gente vai começar a pesquisa torcendo para que esteja tudo bem. Aqui é o material coletado. Bom, por aqui passam todos os bebês que dependem do Sistema Único de Saúde. É coletado o material aqui e é processado no Rio. Mas na hora da coleta já é feita uma avaliação no bebê para ver se ele está dentro do padrão normal. Agora nós estamos entrando na área de reabilitação, né? Aqui tem os consultórios, tem um consultório médico. Daqui começa o tratamento terapêutico ocupacional, fonoaudiologia, odontologia, fisioterapia, hidroterapia para os bebês. Graças a Deus que a gente conseguiu isso a duras penas, né? A nossa preocupação é isso, não faltar nada para eles. Então vamos dar uma voltinha, né? Só para conhecer os setores. Aqui é parte da fisioterapia. Opa! Bom dia, bom dia, bom dia. Mais o setor de fisioterapia. Aqui é a sala de fisioterapia, onde é cuidar da parte motora do neném. A gente fala neném, mas tem adulto que ainda está aqui dentro, ainda procurando um caminho melhor, mas ainda continua vindo aqui. Pela minha experiência, que o meu neném hoje tem 51 anos, a gente foi oferecendo. Bom, 1 ano e meio mais ou menos já dá para ver se ele é um aluno da rede formal ou se ele tem que vir para a escola especial. Já é no outro prédio. Depois ele vai, às vezes, para a rede normal, mas tem um acompanhamento que está faltando lá na escola, também aqui dentro. Depois já começa a ver a parte de profissionalização, independência, né? Arranjar o empreguinho dele. Bom, aqui é GAMB, Grupo de Avaliação Mãe-Bebê. Então, primeiro a mãe passa para o psicólogo para se sentir encorajada, para saber que ela não é a única que tem um filho com deficiência. A gente leva a frequência muito a sério. Se faltar 3 vezes não der satisfação, a gente comunica ao Conselho Tutelar, que é uma família que está negligenciando. Então, o nosso problema é o neném, que ele não fique aqui a vida inteira. Bem, agora vocês estão conhecendo a sala onde os pais são recebidos. A gente tem o compromisso de passar para elas que o diagnóstico não é o destino.
Diagnóstico não é destino. Realmente, diagnóstico não é destino. O diagnóstico é momentâneo. O que a gente pode fazer a partir do diagnóstico é traçar prognósticos. E aí depende da forma como você vai conduzir isso. Porque mesmo que a gente trace, e aí eu estou falando como técnico, eu sou assistente social, que a gente trace um prognóstico em cima daquela situação, eu preciso da retaguarda. E a retaguarda está onde? Nas políticas públicas. Por isso a nossa luta, por isso o movimento não pode ser fragmentado, ele tem que ser unificado. É uma rede com muitas APAES. Então, existe a Federação Nacional. Ela é composta por quem? Pelos estaduais. Então, na época que foi instalado, o estado que tinha no mínimo 7 APAES já tinha que ter uma federação. Eu, durante um bom período, eu fiz parte da Federação Nacional. Foi um ganho muito grande para mim, que com o meu recurso, talvez eu não tivesse ido nem a São Paulo, como as reuniões lá eram itinerantes, eu acabei conhecendo vários estados do Brasil. Quando eu paro, às vezes, para pensar, ou quando a gente acompanha, né, tem uns que ficaram mais ou menos bem, ou melhoraram, sabe, sobrevive sozinho. Começou a abrir, há pouco tempo atrás, né, oportunidades no mercado de trabalho. A gente prepara, encaixa eles, né? E cada um que chega aqui, a gente tem certeza que a PAI vai fazer o que pode de melhor para eles, né? Valeu a pena. Eu faria tudo outra vez. A água transborda, inunda, mas também é capaz de transpor qualquer obstáculo. Quando enfrentamos uma enchente com a informação tórrida de receber um diagnóstico, nos afundamos em sentimentos e nos arrasamos por dentro e por fora. Todas as certezas se espalham em um grande lamaçal. É preciso esperar a água baixar para então começar a juntar o que sobrou e recomeçar.